Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Manchetômetro, o monitor diário da mídia brasileira. Para quem não conhece, o Manchetômetro é um projeto do LEMEP, Laboratório de Estudos de Mídia e Esfera Pública do IESP-UERJ. Eu sou André Madruga, jornalista, mestrando em Ciência Política no IESP-UERJ. Serei o apresentador dessa semana, que inicia uma nova etapa no podcast do Manchetômetro. A partir desse episódio, nós focaremos mais nos editoriais dos jornais, nos temas principais que os jornais tocaram ao longo do último mês. Para me acompanhar nesse primeiro episódio, eu conto com a presença do coordenador do Manchetômetro, doutor em Ciência Política, investigador auxiliar do CAP da Universidade de Lisboa, Eduardo Barbabella. Bem-vindo, Dudu. Olá, André. É um prazer estar aqui na nova fase do podcast do Manchetômetro. E junto com a gente, Lidiane Vieira, doutora em Ciência Política pelo IESP-UERJ, pesquisadora do Manchetômetro. Bem-vinda, Lid. Olá, André. Olá, Dudu. Muito bom estar de volta aqui no podcast Vida Longa. A gente está comemorando 10 anos esse ano, né, do Manchetômetro. Então, essa nova fase vai coroar essa comemoração. É isso aí. Então, em janeiro, os principais jornais, Folha, o Globo e o Estadão, concentraram em alguns temas que a gente destacou aqui, trazer para vocês nesse episódio. O primeiro tema que chamou a atenção da gente foi a crítica ao projeto do governo Lula para incentivar a política industrial no Brasil. Dudu, o que você viu que saiu nos editoriais que chamou mais atenção? Ou as manchetes que você destacou? Bem, André, o tema da nova indústria Brasil, né, como é o nome que o governo Lula trouxe para esse projeto, ele traz alguns debates para a gente, que a gente precisa compreender onde é que o plano está, não o plano está inserido, mas a cobertura do plano está inserida. Nós estávamos conversando um pouquinho antes de começar sobre como os textos dos jornais de janeiro de 2024, a cobertura que eles fazem sobre o governo Lula lembra um pouco a cobertura que foi feita em janeiro de 2023. Claro que em janeiro de 2023 nós tivemos tentativa de golpe, nós tivemos a posse, nós tivemos vários casos e fatos que foram diferentes. Esse ano nós estamos comemorando um ano do fracasso do golpe, um ano de governo Lula. Nós estamos também vendo 3 jornais que estão repetindo as críticas que eles estão fazendo ao governo Lula há um ano, que são quais? Que são uma discussão que fala que o governo Lula está apenas refazendo tudo que foi feito nos outros governos Lula. Como fala o título de um texto do Estadão, que é um trecho de uma passagem bíblica, estão afirmando que Lula está tentando fazer remendo novo em roupa velha. Então, o que nós vemos, né, para a gente poder entrar na discussão sobre a nova indústria Brasil? Nós estamos vendo jornais afirmando que nada do que está nesta nova política brasileira, né, dessa tentativa de reindustrialização, de desenvolvimento da indústria brasileira, está sendo algo novo. Já teria sido tudo que foi tentado antes nos antigos governos Lula e que não teriam dado certo e que estão tentando reaquecer, por assim dizer. E talvez um bom exemplo de como os jornais estão sendo críticos a essa questão está em uma outra ação do governo que aconteceu um pouquinho próximo e que acabou incitando o início dessa discussão, né? Porque parece que eu estou falando sobre algo que não tem nada a ver, que não tem nenhum sentido, né? Que seria apenas uma crítica dos jornais ao governo Lula, mas em janeiro nós tivemos uma discussão que foi iniciada pelo governo Lula com a reativação de Abreu e Lima, uma refinaria da Petrobras, que teve muita polêmica à época da Lava Jato por conta de alguns contratos. E o governo Lula reativou a sua proposta de reativação de Abreu e Lima. Lula foi até Abreu e Lima, fez uma ação de governo e falou sobre a importância da refinaria. E os jornais, quando dessa questão, dessa reativação de Abreu e Lima, eles atacaram muito o governo Lula,
já nessa chave, ou seja, está reativando algo que não deu certo, está reativando uma refinaria que dava prejuízo, e aí entrando, claro, na questão da Lava Jato, está reativando uma refinaria que tem comprovadamente discussões a respeito de corrupção no governo de petistas. Então, a discussão sobre a política industrial brasileira, a nova política que foi apresentada pelo governo Lula, nunca esteve fora da discussão que os jornais fazem sobre o governo Lula e nunca teve a oportunidade de ser testada. Os jornais já decidiram que ela é apenas um requentado de propostas anteriores, né? Que é o que nós temos aqui, e está principalmente muito arraigada a uma discussão ideológica que começou com Abreu e Lima. Então, começou-se uma discussão sobre Abreu e Lima, uma discussão ideológica dos jornais, que reverberou na discussão sobre a nova política industrial brasileira, porque acabou que elas se aproximavam na ideia, na lógica que os jornais trouxeram, de que estava sendo requentado. E para fechar esse ciclo, ou seja, para fechar essa imagem negativa que se tem sobre a política nos jornais, nós temos uma discussão que até foi, acho que nesse caso aqui, cabe destacar que o principal jornal que falou sobre o tema foi o Estadão, né? O Estadão, ele traz um novo contexto, algo muito interessante aqui, que é para criticar o governo Lula. Eles vão afirmar que o governo Lula está fazendo uma agenda econômica que não é a agenda que ganhou a eleição. Então, eles tentam discutir, eles vêm discutindo que quem ganhou a eleição foi a Frente Ampla e que o Lula não estaria seguindo a agenda econômica dessa Frente Ampla. Então, para a gente fechar essa ideia, né, o que a gente tem aqui? A gente tem uma discussão sobre a nova indústria brasileira que não deu oportunidade para essa proposta funcionar ou não. Que está apenas querendo dizer que essa proposta é um arremedo de propostas anteriores que deram errado. Então, a gente já tem aqui uma visão declarada da imprensa brasileira de que a proposta não vai funcionar. Nós já temos uma ideia de que não tem chance de funcionar o novo projeto do governo, que aí, principalmente, a crítica é focalizada principalmente a Lula. Eles tentam, de certa forma, esconder o nome de Geraldo Alckmin no início, e ele é pouquíssimo citado nesses textos. Eu acho que para leitores e ouvintes antigos do Machitômetro, não é surpresa que o argumento que embasa essa crítica dos jornais é um argumento da economia fiscalista, né? Tanto que em um dos editoriais, o Estadão, no final dele, ele diz que o início do problema é um problema fiscal. Então, não adianta o governo criar uma nova, velha política se o problema que para o Estadão é central não for resolvido, né? Então, a gente vê que, no fim das contas, os jornais voltam a esse mesmo argumento, né? Da mesma natureza, não é muita novidade para quem está acostumado a acompanhar por aqui e os jornais também. E só para pontuar o que a Lid trouxe, acho que assim, é muito bom ter um trecho do Estadão, de um editorial do Estadão, que fala muito sobre, que define o que os jornais acreditam que era política industrial no governo Lula e o que eles acreditam, logo será o que vai acontecer com essa nova política. Afinal, ela é apenas um remendo novo em roupa velha, que é um trecho do texto Remendo Novo em Roupa Velha, que fala o seguinte: eles estão falando sobre as políticas agrícolas e vão falar que o país nunca teve uma política agrícola com missões grandiloquentes como das inúmeras políticas industriais, que resultaram em voos de galinha, que deixaram um rastro de corrupção, ineficiência, dívida e inflação. Então, é isso que eles acreditam que a política industrial vai fazer. Ou seja, corrupção, e aí está aqui por que Abreu e Lima acaba reforçando a discussão e acaba fortalecendo, ineficiência, Abreu e Lima um pouquinho, mas as outras discussões também, dívida e inflação, que acabam na discussão sobre a discussão fiscalista que a Lid trouxe para o debate. Então, dando continuidade mais ou menos ao tema que o Dudu trouxe, economia, os jornais também foram muito críticos à tentativa de indicação do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, para o comando da Vale. Eu acho que é importante a gente fazer um resgate de quem é Guido Mantega, né? E por que os jornais foram tão contra ele. Guido Mantega foi ministro de março de 2006
após um episódio que o ministro anterior, Antônio Palocci, foi obrigado a sair do ministério por conta de invadir a conta do caseiro, né, o Francinildo, se eu não me engano o nome dele, e aquilo trouxe um escândalo. O Lula nomeou Guido Mantega, que ficou de março de 2006 a dezembro de 2014, já no governo Dilma, totalizando mais de 8 anos no comando do Ministério da Fazenda. E com isso ele superou o recordista anterior, que era o Pedro Malan, do período de 2 mandatos do Fernando Henrique. Ao contrário do Pedro Malan, que é muito bem visto pela imprensa brasileira até hoje. Por que ele é muito bem visto? Pedro Malan foi um dos principais assim, ícones, né, dessa política fiscalista que os jornais adoram, né? E no período o Brasil cresceu pouquíssimo, o Brasil quebrou 3 vezes, pelo menos, pediu o resgate do FMI, e mesmo assim os jornais acham que as políticas adotadas por ele, com juros nas alturas para tentar estabilizar a economia, e mesmo assim há controvérsias de como conseguiu essa estabilização, e os jornais elogiam esse tipo de política, mesmo não dando resultado na prática, e são visceralmente contra o Guido Mantega, que foi assim o pai da chamada nova matriz econômica, já no governo Dilma. O que consiste essa nova matriz econômica? Segundo os jornais, maior intervenção estatal, que inevitavelmente leva à ineficiência, à improdutividade e até à corrupção. Mas, assim, os dados mostram que o período do Mantega, que foi até levantado pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, os dados do período, mesmo no final do governo Dilma, PIB, taxa de juros, taxa de crescimento, reservas internacionais, por exemplo, não são tão desastrosos quanto a imprensa faz crer até hoje. Então é curioso ver como a imprensa acusa o governo de revisionismo nesse caso, sendo que meio que ela mesma faz um revisionismo nessa história. Vamos lá, as manchetes. A Folha trouxe na manchete que a reação negativa faz Lula desistir de Mantega na Vale. Ela apresenta o Mantega como um dos responsáveis pela política econômica do governo Dilma que levou à recessão. Então, é engraçado isso, porque normalmente as pessoas assim do campo liberal, elas imaginam que todos os dados positivos que aconteceu na economia no governo Lula ocorreram por conta da sorte do boom das commodities. Então, tudo de positivo é relacionado a isso. E tudo de negativo é graças à política da nova matriz econômica mais gastadora, segundo eles. Então, eles reduzem os temas que são, né, complexos a sempre a um motivador só, o que leva ao erro, né? No governo Lula não conseguiu dados positivos na economia só por conta do boom das commodities, né? Teve a política de salário mínimo, teve a Bolsa Família, teve investimento público. Isso tudo não entra na conta dos jornais nunca. É impressionante. Já que eu falei dessa coisa de salário mínimo, teve um editorial do Globo, dia 27, que me chamou a atenção, que é: regra do mínimo corrói reforma da Previdência. Então, o jornal que já foi contra o 13º, lá, anos atrás, ele se coloca contra a política de ajuste do salário mínimo acima da inflação, feita nos governos Lula e Dilma e interrompida a partir do governo Temer. Segundo o jornal, ou a gente muda essa política ou a gente vai precisar de uma nova reforma da Previdência no futuro, porque todos os benefícios sociais e aposentadorias são corrigidos pelo salário mínimo. E também, o período de recessão que veio no final do governo Dilma também não foi só devido ao governo Dilma, os erros do governo Dilma, que também houve erros no governo Dilma, mas também foi rescaldo de uma crise internacional econômica, né? Também é pouco citada nos jornais. É engraçado, porque
Quando é positivo, a culpa é lá de fora. E quando é negativo, a culpa é do governo aqui de dentro. Né? É estranho. Mas a Folha ainda alerta que o Manteiga ainda pode ganhar algum cargo na Vale, que o Lula estaria manobrando para que o Manteiga ganhasse um prêmiozinho ali de consolação. A Folha fez editorial com um nome bem sintomático, que é Assédio à Vale. No texto ela diz que o Lula encenou um recuo em sua pretensão absurda e a ideia que seria indecorosa. A hipótese menos ruim no caso, para justificar essa escolha do Manteiga, segundo o jornal, é que o Lula se recusa a reconhecer os fracassos do passado, como disse o Dudu, a má gestão e os casos de corrupção. Segundo o jornal, não deve haver dúvida que o histórico do Manteiga é ruinoso. E o mais grave, a rigidez ideológica do Lula e do PT e suas concepções anacrônicas. É assim que o jornal A Folha resume a tentativa de indicação do Manteiga. Já o Globo só trata do assunto em manchete, ele não trouxe editorial a respeito. Na chamada, Lula intensifica a pressão sobre a Vale, as ações caem. Por que esse tema também surgiu agora? Completou, agora em janeiro, 5 anos da tragédia de Brumadinho, episódio que aconteceu com a Vale lá a mina destruiu, causou uma tragédia ambiental. E os jornais citaram o seguinte, que a tentativa do Lula indicar o Manteiga para o comando da Vale foi acompanhada de uma forçação de barra, de uma pressão que inclusive lembrava da tragédia de Brumadinho, que ninguém foi responsabilizado judicialmente até hoje, e a coisa das indenizações que eles têm que pagar e tal. Então, isso tudo seria uma pressão do governo para que a Vale cedesse. Isso segundo os jornais, tá? Lembrando que a Vale foi privatizada em 97, no governo do Fernando Henrique, e que hoje não tem um controle muito definido, porque a participação do governo no comando das ações diminuiu em 2020, já no governo Bolsonaro. O BNDES se desfez das ações e a Prev, que é o Fundo de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, também diminuiu sua participação. Então, o governo hoje não tem muita gerência sobre a empresa, realmente. Já o Estadão traz a manchete que o Lula critica a Vale e Gleisi faz defesa de Manteiga. As ações caem. Sempre ligado reações do mercado. Quem eles ouvem para comentar as matérias são sempre gente ligada ao mercado e apontam, né? Fazem críticas ao Manteiga. E por isso essa reação do mercado. No editorial do Estadão também tem um título bem curioso. Não foi essa agenda que venceu a eleição. Segundo o jornal, a ingerência do Lula seria um dos sintomas de que ele não foi eleito para salvar a democracia, mas sim para impor uma agenda petista de intervenção estatal. O jornal classifica também a ofensiva lulopetista como indecorosa. Lulopetista é um termo sempre usado pejorativamente contra Lula e o PT, né? Sem o discurso de frente ampla, que inclui o Alckmin e a Simone Tebet, por exemplo, o jornal diz que certamente Lula não teria sido eleito. E o tom conciliador que veio na campanha começa a dar lugar a um revisionismo histórico que nega os equívocos da malfadada nova matriz econômica ligada ao Manteiga. Segundo o jornal, o Manteiga representa o desastre petista. E, ao tentar reabilitá-lo, o Lula e o PT querem convencer o país que esse desastre nunca aconteceu. A gente pode ter muitas críticas ao Estadão, mas uma coisa que não dá para dizer é que eles não são criativos nos adjetivos, né? Além do lulopetista, que é um clássico do Estadão, tem também agora o Manteiga tarefeiro do lulopetismo. Então, tem essa perspectiva de que o Manteiga seria colocado ali unicamente para reproduzir, né? Acho que também tem essa construção da imagem do Lula como alguém que está manipulando todas as mentes e corações, né? Então, ele vai colocando as pessoas nos lugares para cumprir os próprios desejos, né? E o Manteiga seria um desses caminhos.
Só para contextualizar também, que eu não disse, que o Conselho de Administração da Vale estava para decidir a destituição do CEO, né, do presidente da Vale, nesse mês. E haveria uma lista tríplice que seria votada entre o Conselho para escolher um novo comando. E o nome do Manteiga dificilmente entraria nessa lista e seria votado pelos conselheiros da Vale atualmente. E essa forçação de barra que o Lula teria feito seria para talvez não passar por essa lista, ou passar já como o indicado do governo, né? Embora o governo não tenha ações para mandar na Vale. E isso foi adiado, o Lula e o próprio Manteiga chegaram num acordo e desistiram da indicação, e a escolha do novo CEO da Vale foi adiada. Eu acho que, até para complementar, isso acaba sempre retomando a discussão que eu iniciei falando sobre a crítica sempre volta aos governos anteriores. Então, a discussão é sempre de volta, a gente volta, é quase como um cachorro correndo atrás do rabo, né? A gente está sempre voltando ao mesmo ciclo, fechando sempre a mesma questão, porque, ao final, a mídia não consegue esquecer os governos Lula e Dilma, né, os governos petistas, e a crítica sempre vai ao que você fez no verão passado, e não pensando que hoje é um outro momento, as questões podem estar certas, você tem outras pessoas que estão assessorando e trabalhando, não, as coisas vão dar erradas porque deram erradas na visão deles anteriormente, então as coisas vão só se repetir. Essa discussão eterna e cansativa da mídia, sempre com os olhos para trás e não para frente. O terceiro assunto que a gente escolheu para tratar aqui no podcast, e assim, como o André falou no início, tem vários outros assuntos que foram abordados, né, temas importantes ao longo do mês, mas se você tiver interesse, você pode procurar o De Olho na Imprensa, que é o DONI, que é o nosso relatório que ele sai semanalmente, e ele cobre tematicamente, né, os assuntos que os editoriais abordaram. Então, é só procurar tanto no nosso Instagram quanto no nosso site, tem um PDF lá que você pode baixar, inclusive. Então, é uma dica aí para quem quer saber melhor como foi a cobertura do mês inteiro. O terceiro tema que a gente escolheu abordar aqui é um tema que está bem quente, porque a gente está gravando bem assim no início do mês de fevereiro, e é o tema da operação da Polícia Federal sobre a ABIN, né? Então, a Polícia Federal deflagrou uma operação para investigar se há uso político na Agência Brasileira de Inteligência durante a gestão de Alexandre Ramagem. É aquilo, né? Zero pessoas surpresas com a possibilidade de que isso estivesse acontecendo, especialmente porque durante o governo Bolsonaro, o próprio presidente se expressou de maneiras a se colocar disposto a intervir, tanto na Polícia Federal quanto na investigação, para defender seus amigos, seus familiares, seus filhos, seus próprios interesses. Então, não é novidade, mas é muito diferente ter uma operação deflagrada sendo conduzida pela Polícia Federal nesse sentido, né? Então, primeiro, o Alexandre Ramagem foi o alvo da Polícia Federal, né, com busca e apreensão na casa dele, encontraram computadores, laptops, outros objetos. Então, a nossa análise aqui nos editoriais começa aí, porque me parece, eu não sei se vocês concordam, que do ponto de vista, assim, do público, a operação ganhou mais força quando eles chegam na casa do Carlos Bolsonaro, né? Antes, eu acho que as pessoas que acompanham política nacional estavam cientes do que estava acontecendo, porque era algo muito importante, mas ganhou, digamos assim, as redes sociais, quando isso atinge diretamente, porque antes era alguém que foi indicado pelo Bolsonaro está sendo perseguido. Provavelmente tem ligação com a família Bolsonaro. Outra coisa, a Polícia Federal fazer toque, toque, toque na porta do Carlos Bolsonaro. Bom, então, para entender como que os jornais cobriram isso, a gente voltou um pouco no tempo para ver não só os editoriais pós busca na casa do Carlos Bolsonaro, mas também como foi a repercussão desse primeiro movimento da operação, que foi em relação ao Ramagem. Nesse primeiro momento, o Globo e o Estadão se portaram bem parecidos do ponto de vista do que publicaram, né? Então, os dois publicaram, no dia 27, um editorial sobre esse início da operação. Todos os jornais, inclusive a Folha,
aparentam ser favoráveis à operação, né? Mas é interessante perceber como que eu acho, assim, que o tom da cobertura mudou um pouco. Me parece que antes, e o Dudu pode falar um pouco sobre isso, porque eu lembro que ele acompanhou muito Lava Jato, depois Vaza Jato, né? A mídia tinha uma espetacularização muito mais intensa sobre essas operações do que me parece que hoje, eu não sei se eles aprenderam com a Lava Jato, ou se simplesmente como o objeto da investigação mudou, o comportamento da mídia mudou também. Talvez a gente precise investigar mais sobre isso. Mas me parece que tem um tom muito mais sóbrio em relação às operações da Polícia Federal. O Globo, nesse dia 27, explica para o público o que é essa operação, por que eles estão fazendo isso, esse suposto monitoramento ilegal de pessoas, né? E pessoas importantes, né? O antigo presidente da Câmara, ministros da STF, enfim, inclusive estão cogitando que um deles foi seguido por drone, é um negócio bem assim, pirotécnico, né? Inclusive, o Globo vai dizer que a operação precisa ser aprofundada, precisa continuar, né? Então, eles não colocam em suspeita isso, mas dá bastante palco para a reação da família Bolsonaro quanto à imprensa, quanto à operação, desculpa. Então, tem algum espaço grande no editorial, né? Pensando que o editorial é um texto curto para lidar com toda essa situação, que eles dizem que os bolsonaros consideram que isso é perseguição, que, na verdade, isso é uma tentativa de operalização da Polícia Federal, é um processo ideológico. Então, tem um espaço grande do editorial, né? Assim, grande em relação ao que é o espaço do editorial para isso. Mas o jornal faz questão de lembrar daquela fatídica reunião de 2020, onde Jair Bolsonaro declara que estaria disposto a intervir na Polícia Federal para conseguir as informações que ele queria e transformar, né, especialmente ele fala Bolsonaro, rachadinha, etc., vocês já estão carecas de saber desse assunto, e é essa crise aí que acaba fazendo com que o Moro se demita, né, então o jornal traz à tona e faz a relação entre esses dois casos, o que para mim é muito importante, né, fazer essa questão da construção da memória, então eu achei um posicionamento até surpreendente do jornal. Já o Estadão foi um pouco mais agressivo, o que também me surpreendeu, assim, porque por mais que não seja de agora que o jornal descobriu que o Bolsonaro é autoritário, porque antes ele estava em dúvida, não sei se vocês se lembram, né, tinha uma escolha muito difícil para fazer, agora ele já está sabendo que é autoritário. E o título do editorial é um remendo de SNI. Para quem não sabe, a SNI era o sistema de observação e de controle da ditadura militar. Informação. De informação, porque não é só informação. Informação é um nome bonito do negócio, né? Mas de investigação mesmo sobre as pessoas que eram inimigos do governo, né? Então, essa relação que o jornal faz, dizendo que a maneira como o governo Bolsonaro lidou com a ABIN é uma forma autocrática, autoritária, que não é democrática e tudo mais, né? E, de novo, voltando aos adjetivos do Estado de São Paulo, eles vão dizer que a bisbilhotagem de Bolsonaro na ABIN é estarrecedora, mas não é surpreendente. A Folha também não vai fazer manchete, porque os dois outros jornais, assim que acontece com Carlos Bolsonaro, eles dão uma manchete sobre o caso e publicam editoriais 2 dias depois, o que é de praxe, né? Porque os editoriais estão prontos, então eles publicam um pouco tempo depois. Mas a Folha não deu manchete e ela vai publicar uma editorial só no dia 1º de fevereiro, falando sobre a desinteligência, que é um editorial que até cita o Carlos Bolsonaro, mas cita de uma maneira bem simples, assim, e o texto é bem descritivo sobre a operação, do que está acontecendo. Ela não vai citar uma coisa que é muito importante que os outros dois jornais vão fazer, que é citar a questão da postagem que o governo federal, né, o governo Lula vai fazer. Na verdade, teoricamente é sobre a dengue, mas que faz uma alusão ao toque-toque-toque da Polícia Federal na porta, fazendo uma alusão ao que os agentes de saúde fariam nas casas para poder vistoriar a questão da água parada. Inclusive, gente, por favor, verifiquem seus quintais, né? A gente está com uma epidemia já de dengue no Rio de Janeiro, então a gente está gravando do Rio, quer dizer, o Dudu tá de Lisboa, mas é importante a gente estar em dia com isso. Bom, voltando, depois que o Carlos Bolsonaro sofre a busca e apreensão da Polícia Federal, os editoriais vão se dividir, porque se naquele primeiro momento tinha uma leitura bem parecida do que estava acontecendo, a maneira como essa notícia aparece nos editoriais é bem diferente, né? O Globo vai fazer uma descrição do que está acontecendo, apoia a operação, diz que ela tem que ser aprofundada, só que ele acaba focando muito no fato de que é indevido o governo ironizar os adversários. Esse, inclusive, é o título
do editorial. Fala sobre o Carlos Bolsonaro, mas só cita ele para dizer que o governo citou a operação em relação a ele nas redes sociais, diz que agir com isenção e transparência e sem revanchismo era a maneira que o governo devia agir. Então, o editorial é quase completo sobre a reação do governo Lula à operação e não sobre a operação em si mesmo. Então, o foco deixa de ser completamente a família Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, o que está acontecendo, e a ABIN em si mesmo, e passa a ser uma gestão de crise, né? Uma análise da gestão de crise do governo Lula e de como que a comunicação do governo resolveu utilizar isso de maneira jocosa, de maneira irônica, e uma crítica muito forte ao governo. Inclusive, eles escrevem assim: o governo ajudaria se ficasse calado e deixasse a PF trabalhar em paz. É assim que termina o editorial do Globo. A Folha, como eu disse, tem um editorial só e fala ali sobre como que o Lula está em perigo, assim como os cidadãos brasileiros, por conta da BIM paralela, entre aspas, aqui existir, né? Se existe isso, os nossos direitos estão suspensos. E a Folha, inclusive, diz que a queda do Moretti, né, e dos outros diretores da BIM não vai fazer com que o Lula consiga dormir tranquilo, né? Então, isso não garante com que ele possa se sentir seguro. Então, ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, né? Esse tom que a Folha termina. Já o Estadão vai falar sobre uma inteligência sem controle. Isso já no dia 1º de fevereiro também, alguns dias depois. O Carlos não é citado no editorial do Estadão, e o objetivo do texto é mostrar essa desorganização do setor de inteligência e a violação dos direitos e das garantias. E o posto do governo também não é citado. Então percebam como que tem uma variedade muito grande na maneira como cada um dos jornais escolheu lidar com o tema. É um tema que não está morto, né? O tema está vivo aí, a operação está em andamento, a gente não sabe outros pontos que vão ser descobertos, a gente não sabe ainda como que o fato da assessora do Carlos Bolsonaro ter um laptop vai impactar no caso, né? Como eles vão ser vinculados ou não a tudo isso. De que forma que o governo Bolsonaro também vai ser implicado em tudo isso. Então, é um tema que provavelmente vai voltar a aparecer aqui no Manchetômetro, se você está interessado. Acompanha nosso Instagram, aqui o podcast, porque com certeza esse tema ainda vai estar. E provavelmente a gente deve fazer um texto sobre isso. A gente tem uns textos no Manchetômetro que a gente chama de Série M, que é um texto um pouco mais aprofundado, com alguns dados, e estão lá no nosso site também. Então, provavelmente vai ter um texto sobre isso. Se você também tiver algum interesse em sugerir coisas, só deixa aí nos comentários que a gente vai vendo e conversando. Acho que é importante algo que a Lidy trouxe sobre a questão da Lava Jato, né, e a cobertura, porque acho que esse caso do Ramagem e do Bolsonaro, principalmente a cobertura que a mídia tem que fazer, eu acho que ela, assim como a Lidy, né, pontuou, eu concordo que a mídia ela aprendeu, mas eu sinto que é um movimento duplo, ou às vezes até triplo, por assim dizer, né? E porque é uma questão muito complexa, porque não envolve só a divulgação da matéria e das reportagens, mas também há uma preocupação com alimentar as redes bolsonaristas. Porque há uma preocupação muito grande, para mim é muito evidente que há essa discussão em todos os lugares, né? No governo, na Polícia Federal, no Supremo e na mídia, de não alimentar a horda bolsonarista e a polarização. Exatamente. Então, assim, é muito... Mas a busca pela audiência, né, Dudu? A busca vai acontecer. A audiência você precisa garantir. Mas você tem que tomar cuidado. Por quê? Se você começa a falar sobre o Bolsonaro de forma inconsequente, você alimenta a polarização, alimenta o bolsonarismo, e aí você começa a criar uma bola de neve. Então, é uma questão muito delicada. Acho que, assim, um bom exemplo que a gente vai ver esse ano sendo testado, além das eleições municipais brasileiras, é a eleição norte-americana. Porque a eleição Trump-Biden traz um pouco disso, porque o Trump ele tem diversos processos, tem sido julgado, e há uma certa cobertura bem crítica dos jornais e da mídia norte-americana contra ele. Então, a gente pode perceber como seria prejudicial, talvez, para tudo. Então, eu acho que existe um pouco isso. E existe um pouco da história da Lava Jato, né? Eu acho que a Vaza Jato, né, como que o Manchetômetro já cobriu, como a gente colocou, eu trabalhei na nossa análise sobre isso, a Vaza Jato trouxe para a mídia uma discussão muito importante que eu achei que eles talvez já tivessem resolvido isso na época da ditadura, quando eles tiveram a primeira chance, que é entender que eles têm que tomar muito cuidado com a cobertura tão enviesada a uma perspectiva, porque alguns anos depois você pode descobrir que a história não era desse jeito.
né? Então, acho que a Vaza Jato ela trouxe para eles essa questão, retomou, e é muito, muito fresca ainda na memória dos jornalistas e do público também em geral, que os jornais podem sim ser utilizados como forma de pressão e com informações que às vezes não são tão corretas assim, eles não tinham como saber, muitas vezes, e podem acabar também atuando em conluio com o judiciário, e isso prejudica. Isso prejudica não só a discussão, mas prejudica também para eles a imagem, porque prejudica a imagem deles perante a opinião pública. Então, eu acho, sim, que teve um pouco dessa discussão. Eu acho que é um pouco de aprendemos com a Lava Jato e com a Vaza Jato, e um pouco de temos que tomar cuidado com a polarização que isso pode criar. Por que isso? Você tem que tomar cuidado com o bolsonarismo. Mal ou bem, nós estamos há 8 meses de uma eleição, e vamos ter candidatos apoiados pelo Bolsonaro, e é uma questão que pode mudar uma grande cidade, como Rio de Janeiro, como São Paulo. Talvez são as duas capitais que o bolsonarismo esteja olhando com maior carinho neste momento, ou até Belo Horizonte, às vezes. Então, acho que são pontos importantes, sim, que a gente tem que somar a esse debate, a essa posição da mídia. É isso, terminou aqui o primeiro episódio do ano, um novo formato, espero que vocês gostem. Queria agradecer Dudu, Lid, pela participação. Obrigado, André, obrigado, Lid, foi um prazer. Esse é um novo formato, a gente vai acertando ele no caminho, e também, além de convidar, como nós já falamos aqui nesse capítulo, todos e todas a acessarem o site, lerem o Doni, lerem as séries M que nós estamos, né, divulgando, não deixem de acompanhar o podcast, porque nós estamos chegando ao nosso podcast número 100, e nós estamos preparando muitas novidades para vocês esse ano, como a Lid bem pontuou, são 10 anos de Manchetômetro, então tem muita coisa nova, muita coisa legal que está vindo aí para a gente poder comemorar essa data com vocês. Então, acompanhem o Manchetômetro nas suas redes sociais. Perfeito, Dudu. É sempre muito bom estar aqui, muito obrigada pelo convite, e foi uma ótima conversa. É isso, para quem ficou até agora, muito obrigado, e até o próximo episódio.